né? Sobre como ser Vasco Passa, sempre. Como ser uma ovelha de Cristo, né? Para ser uma ovelha de Cristo, a primeira coisa que ele deixa aqui pra gente, ó, João capítulo 10, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e os conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Então, Jesus está falando sobre o tipo de ovelha que nós somos. Ele fala que as ovelhas dele, elas ouvem a sua voz. Então, se você e eu, nós somos ovelhas do Senhor, né? Nós vamos ouvir a voz de Deus e nós vamos seguir a voz de Deus. A voz de Deus, ela não é difícil de ser ouvida quando nós estamos no Espírito. O problema é que nós temos tanta coisa da carne na nossa vida que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala no nosso espírito, mas a nossa carne, ela nos atrapalha a ter um bom relacionamento com Deus. A nossa carne, ela nos atrapalha a ter um relacionamento com Deus. E que de certa forma a gente vai poder ouvir e obedecer o Senhor. Todas as vezes que Deus fala conosco e nós não obedecemos, nós mostramos que a nossa carne, ela ainda está nos dominando mais do que o nosso espírito. Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Meu jogador favorito é o Neymar, tá, Matheus? O jogador favorito é o Neymar. A Bíblia diz que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Então, tudo que pensa contra Deus na sua vida, tudo que rejeita os planos de Deus para você, tudo que faz com que você corra da cruz, que você corra do Senhor, você pode colocar no âmbito da sua carne. Porque a sua carne, ela é inimiga de Deus. A sua carne, ela odeia o Senhor. A sua carne, ela odeia pensar no Senhor. Pensar nas coisas de Deus. Então, assim, o que você quer do Senhor? O que você quer para a sua vida? Né? Você pode ter certeza que a sua carne, ela não quer. A sua carne, ela não quer nada que vai te influenciar a um relacionamento com Deus. A sua carne, ela não quer nada que vai te levar a um relacionamento com Deus mais profundo. É por isso que Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu o Espírito Santo para que você viva acima da sua carne. Para que você viva de modo digno e agradável do Senhor. Então o Espírito Santo morando em você vai te levar a obedecer o Senhor. E todas as vezes que nós rejeitamos a voz do Senhor, nós sentimos grande dor no nosso coração. Nós sentimos grande dor, nós sentimos um grande pesar, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo morando em nós. E o Espírito Santo, quando vem dentro de você, ele vem para te revelar a voz de Deus.
A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus, ela vai lá no seu espírito e ela transforma o mais íntimo do seu ser, o mais íntimo do seu coração. Transforma o seu entendimento, as suas raízes e tudo que você tem. Por isso Deus te deu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus deu a você o Espírito Santo completo. Todo o poder, toda a presença, toda a graça, toda a unção, tudo que é do Espírito Santo está na sua vida. Quando você creu em Jesus, você recebeu todo o poder de Deus. E hoje você pode viver pelo Espírito e não na carne. A Bíblia diz em Isaías 28 que orar em línguas é uma forma de nós usufruirmos e bebermos da voz de Deus. A Bíblia diz em Isaías 28 assim, versículo 9: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas que acabaram de ser afastadas do seio materno, porque nos falam como criança, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então a Bíblia diz que é por lábios gaguejantes, por língua estranha, que o Senhor falará ao seu povo. Então hoje Deus fala com você quando você ora em línguas. Mas como, Janderson, que isso funciona? Que Deus está falando comigo. Porque quando você ora em línguas, você está ativando a sua parte espiritual. O seu espírito, a parte de você que recebe a mensagem do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 14, se alguém ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas se alguém profetiza, ele edifica a igreja. A oração em línguas edifica. A profecia também edifica. Ambos têm o mesmo resultado. Ambos têm a mesma função. Ambos têm o mesmo efeito. Edificação. Um edifica o corpo de Cristo, outro edifica-se a si mesmo. E quando uma pessoa está profetizando, ela está edificando o corpo. Por que essa pessoa está edificando o corpo quando ela profetiza? Porque a mente de Cristo está sendo liberada. A voz de Deus está sendo liberada para a igreja. A pessoa está entendendo os pensamentos de Deus. E Paulo diz que esse é o mesmo efeito na minha vida quando eu oro em línguas. Eu libero a mente de Cristo para mim mesmo, eu libero a voz de Deus para mim mesmo, e eu recebo para mim mesmo a transformação, para eu mesmo. Então a transformação, quando você começa a orar em línguas, ela é inevitável. Por quê? Porque orar em línguas tem o mesmo efeito da profecia. Profecia edifica a igreja. Profecia libera a voz de Deus. Profecia quebra correntes. Profecia cura enfermos. Por quê? Porque a voz de Deus ela tem um efeito inegável, inabalável. Jesus chegou diante de Pedro. Pedro não tinha pescado nada a noite toda. E simplesmente Jesus fala, vai ao alto mar e lança à direita. Mas Pedro fala, eu pesquei a noite toda, mas é porque o Senhor está falando, eu vou lançar à direita do mar. E ele lança e pega aquela muita quantidade de peixe que vocês já sabem. Por que Pedro não pegou antes? Porque Pedro não tinha uma palavra. Então, quando você tem uma palavra, você pode andar nessa palavra que as coisas vão dar certo. Mas se você não tem uma palavra, você pode colocar um pé atrás. Você pode pensar 2 vezes.
Mas você também pode orar mais em línguas, para que Deus te fale mais, você ande mais na voz de Deus. Orar em línguas vai te levar a andar na voz de Deus e vai te levar a andar em segurança. A voz de Deus sempre vai trazer segurança para você. E sempre vai ter efeito, sempre vai ter resultado. Porque quando você anda na voz, quando você anda no que Deus está te falando, quando você anda no que Deus mandou você fazer, você libera poder para a sua vida. Poder que muda. Jesus chegou para curar certo centurião romano. E o centurião mandou uma mensagem através dos seus criados e falou assim: não precisa entrar debaixo do meu lar. Apenas mande uma palavra, libere uma palavra e o meu criado será curado. Jesus falou: nem em Israel eu vi tamanha fé. E Jesus libera a palavra e aquele homem é curado. Porque a palavra liberada, ela tem poder de trazer cura. A palavra liberada expulsa demônios. A palavra liberada transforma um casamento. A palavra liberada transforma uma família. A palavra liberada transforma a situação. Porque é a palavra. Mas não é só a palavra lida. É a palavra da boca de Deus que saiu para você. Quando Deus libera uma palavra da sua boca para você, essa palavra transforma, essa palavra muda, essa palavra quebra o jugo. Porque ela vem cheia de unção, cheia do poder do Espírito Santo e quebra as correntes. Se você ainda não tem uma palavra de Deus, não se mova. Se você ainda não tem uma palavra de Deus, fica do jeito que você está. Fica do jeito que você está e vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas, até que a voz seja liberada. Até que a voz seja transmitida para você. E quando Deus falou, você pode seguir o seu caminho. Você pode seguir o que Ele falou, que vai dar certo. Pode aparecer 1000 coisas para atrapalhar, mas se Deus te falou, vai dar certo. Então, o nosso maior desafio hoje em dia é perseverar em oração até que consigamos ouvir a voz de Deus. Perseverar em oração até que deixamos de andar segundo a carne, segundo os nossos próprios caminhos, e passemos a andar nos caminhos do Senhor para a nossa vida. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos, diz o profeta Isaías. E ele fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. A palavra que sai da boca de Deus prosperará, diz o Senhor, naquilo para qual eu enviei. Então, se Deus te deu uma palavra, libera essa palavra, porque essa palavra ela vai prosperar naquilo que o Senhor enviou. Não tem como Deus falar através de você e não gerar resultados. Não tem como a palavra de Deus sair da sua boca e não gerar resultados. Porque é a palavra que dá o poder. A palavra que dá a unção. A palavra que dá a presença. Amém, Pai? Se Deus te dá uma palavra de cura, ela vai trazer cura para a pessoa. Por isso que tem um dom chamado palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando você libera uma palavra sobre uma situação e aquela palavra que você liberou, ela muda a circunstância. Às vezes, no dom de palavra de conhecimento, você sente que tem alguém enfermo no lugar. Mas não é apenas sentir que tem alguém enfermo, você precisa liberar a palavra da cura daquela enfermidade, que é a palavra liberada que vai curar. Porque o dom é palavra de conhecimento. Nós temos também a palavra de sabedoria. E é quando você libera a palavra que há cura.
Quando você libera a palavra, que há prosperidade. Quando você libera a palavra, que há transformação. É a palavra liberada que transforma. É a palavra liberada que traz cura. Por isso, não podemos temer. Por isso, não podemos deixar de liberar o que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. Porque o Espírito Santo, liberando a palavra em nós, ela sai com o mesmo poder de uma palavra de Deus. Ela sai como se Deus estivesse falando. A mesma palavra que saiu em Gênesis, no capítulo 1, que Deus disse, haja luz, é a mesma palavra que sai da sua boca e transforma as circunstâncias. Vocês estão entendendo o poder e a necessidade que temos de termos uma palavra de Deus? O poder e a necessidade que temos de liberar uma palavra de Deus? Sem uma palavra de Deus para a nossa vida, circunstâncias não serão transformadas. Sem uma palavra não haverá transformação. Amém? Eu quero ser grato por todos que compareceram a essa live. Quero ser grato por todos que têm um compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. E o meu encorajamento para você é: busque uma palavra de Deus para você, porque uma palavra de Deus pode mudar a sua vida. É quando você fala que haverá transformação. É quando você fala que haverá mudança. Amém? Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Fiquem com Deus.